tenham consistência das coisas que vocês fazem, não acreditem que as coisas cheguem fáceis nem rápido. Eu acho que a gente tem que procurar ter consistência. Não se compare, né? Cada pessoa tem uma história, né? Então, cada um tem que construir a sua própria história. Acho que... Aproveitem cada momento, estejam presentes, né? Acho que o nosso presente é o presente. Ouvindo a história da pessoa, refletindo a nossa vida, sem meter a mão no telefone, sem fazer nada. Que aqui é um exemplo de estar presente mesmo. Será que eu não deveria estar fazendo isso mais vezes? Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos à 21ª temporada, é o 5º episódio da 21ª temporada. Vocês já viram que passaram aqui várias histórias, então se prepara que a gente vai fechar essa temporada aqui com chave de ouro. Tem depois o Sobe e Puxa, mas com convidados incríveis. Vocês viram que a gente tá mexendo no ambiente, né? Uma vez a gente grava no outro, agora vai ser um ambiente diferente aqui. Pra quê? Pra poder vocês olharem melhor os convidados, porque hoje tem cada história interessante. Tem alguns segredos, a gente vai ver se conta. Porque também se vocês estiverem escondendo, então importante, ó. Pra quem tá chegando agora, já clica aí pra seguir o canal. Já pode apertar aí o sininho, porque tem vários cortes pra vocês relembrarem. Já pode dar o like antecipado, que vocês vão gostar, eu já sei disso. Compartilhem com seus amigos as histórias incríveis. E o mais importante, comentem aqui se vocês estiverem escondendo alguma coisa. Se não falarem a verdade, vocês comentem. Ih, olha, esqueceu de falar isso, que isso é muito importante pra gente. Legal? Vamos lá, antes de agradecer os convidados, quem assiste já sabe. Quero agradecer os apoiadores que viabilizam levar esse conhecimento gratuito para vocês. E vocês já sabem que todos os apoiadores são empresas, seja que eu contratei ou que algum amigo contratou, empresas de confiança, porque a gente está no ambiente que a gente vai falar de pessoa física, então a gente tem esse cuidado que são empresas realmente que entregam. Então agradecer primeiro os patrocinadores dessa temporada, a Motiva, uma das principais empresas de relacionamento comercial do país. Não é empresa de contact center de venda, né? De relacionamento comercial, porque tem diversas estratégias de venda, de parceria, de sociedade, tem sucesso incrível. Eu gosto de dar referência. A empresa mais de 20 anos parceiro do McLaren, por exemplo. Então não é à toa que entrega resultado. Obrigado, Motiva. A Uso Space, que tem esse espaço super bacana aqui. Para quem já acompanha a gente há muitas temporadas, agora é um novo estúdio. Mais de 60 cenários. É parceiro do Conexão. Então você quer gravar seu podcast, quer gravar treinamento, quer gravar conteúdo para mandar para os clientes, quer fazer infoproduto, um espaço super bacana e com valor super acessível, tem desconto do Conexão. Joga lá e fala, ó, vi no Conexão. Obrigado aí a Uso Space, os nossos 2 patrocinadores e os nossos apoiadores dessa temporada. Hoje um especial está aqui na mesa, a 5 Solution Live Person. A 5 Solution é uma das principais empresas integradoras de plataformas de tecnologia do país, implantação e serviços, foram meus parceiros de longas datas, junto com a Live Person, que é uma gente chique, uma empresa internacional. Eu gosto de falar da Live Person o seguinte, uma empresa que tem 25 mil clientes B2B no mundo, já dá para você saber quem é a empresa que é referência em atendimento assíncrono, né? Referência, obrigado à turma A5 Live Person. A Hypesoft, que é uma das principais empresas de hunting de profissionais de TI e de outsourcing de profissionais de TI. Então, eu nem lembro se a A5 contrata umas grandes empresas. Eu preciso de uma squad só de profissionais. Em vez de você contratar, vai lá e contratar só aquela squad. Eu preciso só de um determinado serviço. Ou estou com dificuldade de contratar profissionais de TI. Vai na Hypesoft com projetos no Brasil e no exterior. Parabéns ao time da Hypesoft. A Bidu está com a gente desde a primeira temporada. A maior plataforma de Employee Experience aí da América Latina. Então a gente fala de treinamento, engajamento, base de conhecimento, com mais de 500 mil usuários mês aí em 10 países. Obrigado, turma da Bidu, que está com a gente. A Link2Go, a Link2Go, a 5 também é um... Tô falando da 5 porque hoje a gente tem um dos parceiros aqui também, que é o White Label de várias empresas, parceiro que traz um atendimento de... É uma plataforma que faz Speech Analytics, Text, ela faz com que você comece a entender mais a voz do cliente, mas sabe aquelas coisas que existiam há muito tempo e a gente não conseguia, que era viável? Então é uma solução nacional que hoje conseguiu virar viável financeiramente. Então tem diversas empresas utilizando, porque hoje é possível você parar de olhar a operação de tráfego, olhar texto, voz, né? Junto com o que está acontecendo. Então obrigado aí a Link2Go e o cliente assinável no. Obrigado aí desde a primeira temporada apoiando a gente também. Vamos lá, esqueci de alguém? Acho que não, daqui a pouco eu olho para cá, esqueci de ir falando, mas mais importante, obrigado por vocês estarem mostrando as pessoas físicas que estão por aqui a gente levar inspiração.
primeiro, antes de falar dos nossos convidados, olha quem tá aqui de novo comigo, olha essa pessoa super especial aqui. Obrigado, Pilar, por estar aqui Obrigada a você. novamente. Convite. Super co-host. Agora já sabe que o dia que eu arrumar folga, ela vai assumir de vez aqui. Até parece. Preciso aprender muito. Mas obrigado por você estar aqui, super Obrigada top. Vai ser incrível estar aqui. Divertido. Vai ser divertido? Começar pela água batizada, né? Os segredos. Já Saudades, preparou umas tá. perguntas aí, né? Opa, todas. Muito. E a Pilar tem uns segredos, mas ela não vai contar aqui não. Você vai ter que jogar com a Maria Pilar, vai olhar lá o Conexão pra ver lá o anterior. O segredo dela, o superpoder dela, você vai ter que olhar lá pra saber qual é o superpoder. Hoje aqui a gente vai perguntar deles, né? Eles já pensaram, né? A dica que a gente falou antes, vocês já pensaram antes, né? Pois é. A gente vai perguntar as Já, coisas né? diferentes. A gente vai perguntar as coisas Então tá diferentes. bom. Vamos? Porque senão fica muito manjado também. Boa, mas obrigado por você ter topado aí. Vai estar esse dia ser incrível aqui com essa Muito espera. nice. Bom? Obrigado. Então vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, eu sempre gosto de agradecer aqui por 2 motivos, tá? Primeiro, pela agenda de vocês conseguirem encaixar agenda de viagem, agenda de reunião para estar aqui. Mas eu gosto de agradecer pelo segundo momento, que é vocês toparem compartilhar um pouquinho da vida de vocês para inspirar outras pessoas. Porque é normal estar em evento compartilhando técnico, falando da empresa, falando de mercado, mas vocês falarem um pouquinho da história de vocês para inspirar outras pessoas. Então, super obrigado pela generosidade. A gente vai estar super empolgado. Então, para vocês relembrarem quem são, a gente vai falar rapidinho aqui, que a gente chama de rodada de LinkedIn, que é só para vocês. Se jogar o nome dele no LinkedIn, para vocês lembrarem quem são esses super feras, mas você já sabe que a gente vai arrancar isso, a gente não quer saber nada de LinkedIn. Tô fazendo barulho aqui no meu braço. Aqui, botei aqui, tem uma pulseira aqui que a gente tá completando. Ó, vocês estão assistindo agora abril, já estamos aqui em abril, deve estar aqui no início, meio de maio, mas a gente está comemorando 2 anos do Conexão do podcast, tem a pulseirinha, estava escrito Conexão, tá vendo aí? Por isso tá fazendo barulho aqui no relógio, mas não é o senhorzinho Malta não, de rock santeiro não, mas parecido, né? Então assim, super obrigado, cara, uma honra ter vocês aqui com a gente, putz, vai ser um momento incrível. Então, obrigado, rodada só de LinkedIn rápido pra gente começar as perguntas que vão ser sensacionais. Quem vai primeiro? Começa. Sim, não, por favor. Bom, vou começar. Meu nome é Leandro, tenho 48 anos, engenheiro de formação. Depois eu acabei estudando, fui fazer administração, pós-graduação, MBA, e terminei os estudos fora, fazendo fusões e aquisições. Casado, 3 filhos e um cachorro. Adoro esporte, sempre fui viciado em fazer esporte. Hoje eu faço menos e assisto mais, em função já de estar um pouco machucado de tanto que eu fiz aí, meu Juninho. Boa. Como é que vai saber essas histórias? Essas são as boas, né? Gosto de estar em família, gosto de viajar. E meu profissional, eu comecei aqui um pouco tarde trabalhando. Comecei quando eu já estava na faculdade, estagiário. Não precisa contar o segredo todo agora não, não. Só para o pessoal te relembrar. Só para o pessoal te relembrar como é que você tá agora. Essas perguntas a gente vai pegar. Eu também. Comecei estagiando normal na faculdade, depois fui trabalhar em empresas multinacionais. Passei por poucas, mas boas empresas. E depois resolvi empreender. Então hoje eu tenho os meus sócios, tenho os meus negócios, um deles é a 5 Solutions, está aqui presente com vocês, entre outras coisas que a gente acabou empreendendo ao longo desses 12 anos já que eu estou nessa vida de empreendedor. Exato. Boa. Então é o Leandro da 5 Solutions, o presidente lá. É o empreendedor de várias outras coisas. Só tem um segredo, é um palmeirense, mas como eu sou rubro-negro, então tô... É por isso que tá verde aqui hoje? Foi porque porque a conexão ficou preto e verde, mas pode ser preto e vermelho. Mas preto e vermelho não. Mas eu tava meio incomodado, mas agora eu vou te perdoar. Vamos lá. E aí, meu amigo? Mas obrigado, Leandro. Tudo bom você tá aí, cara. Pô, prazer estar aqui. Eu sou o Anderson. Já que ele contou a idade, eu também vou ter que contar esses detalhes, só de dizer, né? Eu tenho 40 anos, acabei de fazer 40 anos. E eu acabei de saber, na última sexta-feira, que eu vou ser pai pela 3ª vez. Parabéns, boa, parabéns, que legal. 2 filhos, tenho o 3º a caminho aí, não sei nem o sexo nem nada. Hoje, dia 14 de abril. Família já sabe, então não vai ser surpresa a eles, não. Não, eles verem, até assistir, eles já vai estar sabendo. Não, mas já sabe o sexo ainda não, né? Mas vai ser aquele negócio de vai saber ou vai ter que ser aquela coisa de evento pra descobrir? Olha, dizem que pro 3º não tem mais isso, né? Mas como vai ser na vida real. Boa. Então eu acabei de saber que vou ter o 3º filho. Legal. Eu trabalho na DID, né? Na 99, marca mais conhecida aqui dentro do Brasil, há 5 anos. Vocês podem me encontrar lá no LinkedIn como Anderson Lopes. Hoje eu sou o diretor global da parte de Customer Experience, Customer Service
qualidade também lá Boa. da gente. E aí, ó, tem turma que vai estar assistindo aí, que assiste a gente. Pô, mas é o Anderson que tava lá na Nextel também. É o Anderson da Vivo também. Da Claro também, né? Entra no LinkedIn, olha, né? Toda a história dele, né? Agora que a gente vai começar a parte boa, né? Bora. Você quer mandar primeiro ou eu mando a primeira? Você que sabe. Então, pensa na primeira. Você vai ser a primeira, mas eu preciso de uma informação importante antes da Pila mandar a primeira pergunta. Quem está assistindo a gente, normalmente pessoas do mundo corporativo, mas também tem amigos, familiares e por aí. Então, para vocês se conectarem também com essas pessoas, como vocês são chamados fora do mundo corporativo? Não é? Pensa o seguinte, pensa que é a turma da faculdade. Ia ser Anderson e Leandro ou você tem algum apelido? Pensa que é a família. É Anderson e Leandro, mas não é apelidização que a gente teve milhares. Aquele que assim, se você ouvir na rua alguém te chamando isso aqui, você já sabia. Isso aqui é a família, e isso aqui é a faculdade, ou a escola, que agora eu já descobri, eu falo assim, aquele apelido que pegou na quinta série B, mas agora eu descobri que tem a quinta C tarde. Tem a quinta série B e tinha a quinta série C à tarde, que era o pior do pior. Então, se for alguém que vocês recordem, quem é da infância de vocês, vocês moraram? Ia chamar por qual nome? Faculdade, qual nome? Família, qual nome? Que você, se chamar, você já automaticamente a sua cabeça vai se conectar com ele. Porque a gente fala de apelido, mas na nossa vida, apelidização tem vários, mas que some, né? Só aquele que marcou. Como é que vocês são conhecidos? Meus amigos me chamam de Andy, né? Andy. Porque é mais fácil, acho que tem uma referência também aí a outros personagens aí que é... Toy Story. Toys. Mas eles também começaram a me chamar assim, mas também desde antigamente já chamam. Anderson não tem muito apelido, né, pra cidade. Tem mais variação aí, né? Mas isso desde novinho da escola já era Andy? Porque já falar, coisa de São Paulo corta, né? Era coisa de São Paulo, só corta o início. Não, desde o início, meus amigos mais próximos sempre me chamaram de Andy. Mas todo não tem a diferença. Se for da faculdade, é o mesmo, não tem a família. Senão você vai falar assim, putz, chamou de Andy, mas tu vai lembrar de qual? De onde? Ao contrário, assim, a família que aí os amigos incorporaram, sabe? Aqueles amigos mais próximos que eram da família mesmo que incorporaram. A primeira família chamava de Andy. Depois. E depois os. Vovó chamava como? Vovó chamava de. Acho que não tinha um apelido diferente, não. Acho que era esse mesmo. Era. Porque os melhores são os da... Não, né? Não. É isso que a gente tem que perguntar. Boa ideia. Né? Boa ideia. Mas eu acho que assim, gente, eu acho que ele tá escondendo algo. Pô, o pessoal da quinta série chamava de Andy. Não, de primeiro grau. Não, deve ter algum outro. Que quando você encontra aquele grupo dos amigos, que sempre alguns ficam, né? Escrevem eles. Escrever pra entregar, mas a gente não chama de vocês disso, não. Pô, nunca te chamei dele, não. Né? Nem sabia, né? A gente pode confiar que é verdade, sim. Boa. A gente vai descobrir mais aí, ó. Vamos ver. E aí? Estou ouvindo a história do Anderson, estou relembrando de todos os meus apelidos. Eu já tive muito apelido na vida. Os mais de zoação, né, dos amigos. Mas assim, você tá falando das turmas. Que te conecta, que você lembra assim? Eu desde pequeno, eu fazia natação. Então era sempre... Foi a coisa que eu mais treinei na minha vida de esporte, foi natação. Então na natação, vou te falar que não sei o motivo, me chamam de pirata. Não sei porquê, até hoje. Até hoje. E quem tiver nadado comigo, sabe? Eu passei por vários clubes aí. Pode colocar o porquê que era pirata. Mas hoje o pessoal que vê te chama pirata, vai lembrar por causa do... O pessoal do Centro Militar. Legal. Foi o meu último clube que eu treinei. Da escola era passarinho. Porque eu assobiei uma vez na aula. O professor falou, pô, tem um passarinho aqui na sala. Puta, pra quê, né? Então, pegou. Já sabia que tinha sido eu, pegou passarinho. Então, quem é do colégio... Não, e te encontra de vez em quando alguém do colégio e te chama? Que mais? Natação, colégio... Bom, meus amigos de infância e até hoje, assim, a maioria dos meus amigos me chamam de Leu, L-E-U. Porque desde pequeno eu tinha o pai de um amigão meu, ele sempre fazia brincadeira, pô, Leandro, mas não pode chamar de Leandro, é Léo ou Leu? Léo ou Leu? E ficou esse Léo, ele brincando, pô, Léo é Leonardo, então tem que ser Leu. E pegou. Então, a maioria hoje dos meus amigos, infância e até hoje, é Leu, chamam de Leu. E aí, gente, eu não tinha... Leu, com também não, também não. Leandro, Léo, às vezes Léo é mais como o Leonardo mesmo, né? Mais como o Leonardo. E ele Leu. Então eu sou Leu, minha mãe, meus pais, às vezes me chamam de Leu, minha irmã ficou Leu, porque era desde infância pequena, no prédio. Bom, e no dia a dia, trabalho, Leandro ou Deudébio. Quem pegou do trabalho.
Então tá vendo aí, ó. Alguns dos meus Então é legal, quem tá... Aulas de doação, né? Então é isso aqui, ó. Galera, é o passarinho que tá aqui. É o Leo que tá aqui. É o pirata pra galera. Então, é ele mesmo que tá aqui que vocês vão saber as histórias dele, né? Boa. Porque é isso mesmo, vai conectando com cada geração, né? Boa. Aí, o Andy vai lembrar de algum outro aí que alguém foi mais. E os do bullying, né? Os do bullying também. Do bullying aí. Mas aí o do bullying depois esquece, não pega, né? Vai mandar a primeira? Bora. Então tá. Perguntar pro Leo, das piscinas até a faculdade. Você fez engenharia. Mas conta a sua trajetória. O que te fez estudar engenharia e aí pro mundo? Conta um pouquinho pra gente. Sair da piscina pra virar engenheira. Não é? Eu, assim, na verdade, eu já pensei em fazer algumas coisas, mas de profissão, eu nunca pensei em fazer outra coisa que não engenharia, acho que por causa do meu pai. Meu pai foi engenheiro. Meu pai, eu tenho como, às vezes pergunta, pô, quem se inspira, ídolo, etc. Eu não tenho muito disso, tem meu pai dentro de casa, sempre foi minha orientação, sempre foi, me ensinou muita coisa, coisas que eu carrego até hoje, meus valores, coisas que eu acho coisas até que eu não gosto, coisas que eu vejo no meu pai, pô, não é legal, tal, não vou querer ser assim também. Então, sempre tive meu pai como um grande ídolo aí, e ele é engenheiro, você é engenheiro, tenho facilidade com exatas, matemática, me dou bem, e acabei fazendo engenharia. Por um espelho mesmo, não foi... Não, espelho familiar. Espelho de São Paulo mesmo. Em São Paulo mesmo. Sou paulista, fiquei 2 anos, morei fora, só nos Estados Unidos, em função de trabalho, mas sempre morei em São Paulo, e fiz engenharia, na verdade não em São Paulo, em São Bernardo, fiz na FEI. E foi por isso que eu fiz engenharia. Engenharia o quê? Lá é mecânica, né? Que é foda, acho que é elétrica também. Com ênfase em telecomunicações na época. Dando boom de telecom, né? Que era um boom de telecom e tal. Eu tô tentando lembrar aqui dessa turma que já passou aqui, se teve algum que foi assim, fiz por causa da família, não lembro. Porque normalmente tinha alguma conexão, mas que tá tudo bem também, né? Porque eu gosto da palavra tudo bem, assim. É legal quando você tem executivos diferentes, porque se encaixa em todos os perfis. Boa. Mas eu demorei para largar, você falou até as piscinas, eu demorei para largar as piscinas. Ainda na faculdade eu nadava pela faculdade, competia pela faculdade. Foi muito bom. Em nenhum momento você pensou fazer educação física, essa paixão que você tem por esporte? Papai te levou para engenharia mesmo, ou a admiração do papai foi mais forte? Não, eu acho que já passou pela minha cabeça fazer educação física, eu gostava muito de esporte. Mas em função, acho que da natação, não tem nada muito... Porque já passou pela minha cabeça de infância, era ser salva-vidas. Legal. Olha só. Jogava isso na cabeça, era moleque, eu ia muito na praia, loucura assim, mas eu entrava no mar, ia mais profundo e ficava procurando gente que podia estar passando. Olha só. Que legal. Eu já salvei gente de mar, já salvei crianças, já salvei adulto de mar. Procurava, ia pra praia e... Isso com quantos anos? Tinha de 14 a 17 anos, assim, que eu ia bastante pra praia, ficava mais no fundo e ficava procurando gente pra salvar. Pra salvar. Que maneiro, que maneiro. Gostava. Legal, hein? Eu mandei pro Depois ele vai. Vamos explorar isso aí. Uma história dessa de resgate. Salvamento, boa. A mesma? E prioridade vinha lá de meninas. Não, deixa eu ver se a menina tá sabendo. Na época de moleque novinho, né? Não, pode mandar outra, pode fazer o que você quiser. Vamos fazer mesmo, né? Porque ele falou muito dessa parte. Da sua época de natação, de natação para engenheira. De Andy para faculdade, o que aconteceu aí? Quem te inspirou? Qual era o teu conflito até decidir a faculdade? Porque geralmente a gente tem um conflito, né? A educação física é ser salva-vida, mas eu vou para engenharia porque eu gosto de número de ter meu pai. E contigo, como foi esse processo de escolha? Eu sou um engenheiro de produção frustrado, porque eu não fiz engenharia no final, né? Assim, eu fiz administração. Eu queria fazer engenharia de produção, era meu sonho ali, saindo da escola, do colégio, para fazer administração, para fazer faculdade. Quando eu era pequeno, né? Meu sonho era ser, outra coisa que não tem nada a ver, mas piloto de avião. Eu achava, assim, sensacional ver as pessoas viajando, conhecendo outros lugares, vendo como que tinha essa possibilidade de conhecer locais diferentes, assim. Para mim, o piloto de avião era o grande responsável por isso. Então, eu cresci com essa ideia. Mas a vida vai levando a gente por caminhos diferentes, assim, né? Então, eu comecei a trabalhar muito novo, por conta de uma situação familiar. Meu pai foi daqueles, era metalúrgico. Então, foi daqueles que, na época que
muitas máquinas tiraram o empregos de muitos metalúrgicos, então a gente teve que começar a trabalhar muito, muito cedo na minha família, tanto eu quanto minha irmã. E aí, nesse processo, eu conheço uma pessoa que me inspirou bastante, que o nome dele chama Ted Limpick, era um cara que é natural lá dos Estados Unidos, e ele tinha uma cabeça muito visionária, assim, era um cara muito visionário com tudo, sempre sabia articular, ele era administrador. Isso me inspirou bastante, assim, para falar, acho que para ter uma visão muito completa, ele sabia discutir várias coisas, então isso me inspirou Legal. a sair dessa só engenharia para também ir para outros campos. Ele foi uma pessoa que me aconselhou muito quando eu era mais jovem também, e aí eu decidi por esses caminhos da administração. Depois fiz controladoria quando comecei nessa vida um pouco mais executiva, para entender termos mais técnicos de financeiros também, que me ajudou bastante na composição assim de profissional também. Acho que isso foi meu legal, curso. Aí você teve um espelho que, assim, de certa forma, teve um espelho ali, putz, cara, o cara conhece de tudo, conhece desse mundo, abre um... Tu falou que começou a trabalhar, o que foi o teu primeiro trabalho? Foi com quem? Olha, eu trabalhei de muitas coisas. O primeiro trabalho registrado foi como office boy, de uma empresa muito pequena que fazia treinamentos para líderes, assim, em geral. Então, eu fazia tudo que um office boy fazia, que eu acho que hoje em dia essa profissão quase não existe mais, né? Hoje ajuda com outras coisas. Mas só para pegar esse gancho de vocês da origem, em cima da pergunta da Pilar, é o seguinte. Se fosse perguntar, vamos falar primeiro assim, o DNA de vocês. Hoje muitas pessoas conhecem vocês, quer dizer, tem pessoas que conhecem vocês na toda a jornada da vida. Se fosse falar o seguinte, uma ou duas características de vocês que fazem parte do DNA de vocês, porque a gente vai se moldando, mas tem algumas coisas que aquelas que nasceram com vocês, tá ligado à origem lá onde você nasceu, da sua família, bem no início da vida. Que características seriam essas suas, assim, para o pessoal falar assim, ó, isso aqui tem o Leandro, tem o Anderson, tem tudo, mas esse aqui é quem conheceu ele antes de nascer ou nascendo, isso aqui faz parte do DNA dele. E tipo assim, se eu fizesse vocês fazendo essa reflexão, e se eu perguntasse na época de escola de vocês, lá de primária, se eu perguntasse para algum colega de vocês, o que eles iam responder? Quem era o... Na escola foi passarinho, né? Acho que a escola foi passarinho. E o onde... Mas, e assim, por quê? Porque eu tô perguntando mais da origem, de que são coisas que acontecem na nossa vida profissional, corporativa, a gente vai por aqui, mas tem umas coisas que faz parte do nosso DNA. O que é o DNA de vocês, alguma característica? E se eu perguntasse para eles, o que eles iriam responder de vocês? Olha, a gente vai mudando muito, né, como profissional. Acho que isso, como pessoa também, isso aí vai mudando muito. Mas acho que lá, na época da escola, eu era muito estudioso, assim, eu era muito dedicado. Sempre fui muito dedicado naquilo que tinha que fazer. Então, se eu tinha algum objetivo, claro, eu me dedicava muito forte nisso, assim. Hoje talvez eu chamo isso de resiliência, né? Então, acho que tinha muita dedicação naquela época, independente do ambiente que você tinha. E a segunda, a curiosidade. Sempre fui muito curioso com tudo, assim. Até quando essa pessoa que eu falei, o Ted Limpick, né? Isso faz talvez uns mais de 20 anos, estava começando a internet chegando aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos já tinha começado a difundir que era de onde ele tinha vindo, né? Então ele me ensinou muitas coisas assim, de tecnologia, que também, eu, curioso, também fui indo muito mais atrás após isso. Então, acho que dedicação e curiosidade. Mas você era o cara que sentava na frente ou era do meio do fundão? Eu era do meio pra trás, assim. Do meio do fundo. Mas eu era do meio pra trás, que eu precisava só prestava atenção um pouquinho ali, já conseguia entender qualquer coisa. Mas no trabalho, você apresentava ou você fazia o trabalho e botava alguém pra apresentar lá? Não, eu apresentava. Apresentava também. Boa. Trabalhava e apresentava. E eu ajudava a fazer também. Não, deixa eu fazer. Pra tirar a boa, não, deixa eu fazer, não. Amigo, quer sua nota? Tá bom, entra aqui. Algumas vezes deixava também, mas boa. Era mais dedicado pra ter um trabalho de qualidade, assim, pra entregar também. Show. E aí? Já sabia que era meio do fundão também, né? Que fazia. Eu era da frente. Eu era da turma mais do fundão. Era mais do fundão. Fazia um pouco de bagunça, assim. Um pouco, falou um pouco. O pirata. O pirata. Chegaram assim. Um pouco. Não, um pouco. Fazia, mas um pouco Já te convidaram pra se retirar. Tinha gente bem pior que eu. Essa era. Que eram os seus melhores amigos. Já convidaram pra sair? Já, não do colégio, mas da sala, assim. Eu tava até a 8ª série, era uma sala que era mais forte em alemão, era uma sala especial ali do colégio.
era um colégio alemão que eu estudava. Aí na oitava série, eles me convidaram a ir para uma sala diferente, né? Não podia mais ficar naquela sala que era especial, mais forte em alemão, essas Aham. coisas. Mas assim, das minhas características, assim, que eu acho que trago até hoje, sou uma pessoa disciplinada, regrada, talvez o esporte tenha me ensinado isso, Aham. desde pequeno. Era amigo, muito amigo, fiel, Uhum. gostava de ajudar as pessoas, talvez até ajudava um pouco os mais fracos, assim, eu era Aham. muito nesse sentido. Ah, acho que essas são as características Não, se bem que tem pessoais, comigo. o exemplo da Daniel da praia, né? É. Sem ninguém pedir, tá lá preocupado em ajudar alguém lá, usar a tua característica pra ajudar, né? Boa, boa, legal. Já emenda mais um, vamos lá, Aqui vai no... pro Andy. Me conta como foi a tua primeira promoção. Minha primeira promoção. Como Ah, foi a tua primeira promoção? Porque a primeira promoção deve é ser um que nem sentimento, deve ser que nem primeiro namorado, né? É. Naquele dia que a gente nunca esquece. Você vai, bom, pelo menos eu fui nuvens. Né? Você vai pisando nas nuvens em casa, vai. Ou fica perguntando assim, pô, o que que eu fiz que foi legal? E agora, né? E agora? É um bom ponto, boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu, até caminhando depois desse escritório menor que eu trabalhava, depois eu entrei na Telefônica como estagiário, né? Comecei a estagiar numa área de RH, numa área de cultura e desenvolvimento. E eu pagava minha faculdade, né? Então o dinheiro era meio contado. E eu coloquei na minha cabeça, eu preciso ser promovido. Ou Ah, a faculdade vai ficar sem receber uma mensalidade aqui. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, que eu precisava ser promovido no tempo mínimo que era exigido lá. Então, para mim, depois desse tempo mínimo, de fato, eu fui promovido lá para analista, primeiro grau de analista lá, primeiro degrau de analista. Foi uma sensação muito boa, assim, mesmo porque é uma coisa que eu desejava muito, né? Acho que como eu falei, essa dedicação, né? Eu me dediquei muito para isso. Então, eu desejava muito essa primeira promoção, coloquei muito esforço para que isso acontecesse. Eu tinha uma necessidade que isso acontecesse, mas também coloquei muito esforço e muitas pessoas que me ajudaram no percurso aí também. Então, acho que a sensação foi de alívio, de realização muito grande e acho que de orgulho também, assim, por tudo que tinha, por ver o resultado daquele esforço, né? Para mim foi um marco importante. Eu desejava aquilo, eu tinha planejado aquilo. Sei que planejar essas coisas assim não é tão saudável. Mas vou ter que buscar. Hoje não. Hoje, na minha maturidade, eu vejo que não é tão saudável assim, porque depende de outros fatores, né? Aham. Mas uma sensação de alívio e realização pessoal, assim, muito, muito grande. Aí Assim. você chegou em casa e como que foi? Contei pra família, mostrei quanto eu ia ganhar, qual que seria o novo salário, não era mais estagiário. Então foi muito, muito legal, muito feliz mesmo de, ainda mais uma grande empresa, né? Foi Sim. uma Telefônica, né? Sim. Empresa global, então foi uma realização pessoal, um sentimento muito, muito bacana. Não, e dos pais também, de estar vendo ali das que você chegou da O conquista. orgulho, né? Com certeza. Que bacana. Boa. Agora você vê a questão que a gente pergunta do DNA e volta, né? Ele falou, não, é uma pessoa dedicada, comprometida, que eu queria alguma coisa e conseguia. O exemplo, você não consegue fugir, né? O exemplo que trouxe estava ligado ao que acabou de falar da escola. Ele falando, minha cabeça já foi longe. Isso daqui deve conseguir tudo clicar. Porque ali naquele momento, despertou um monstrinho. O Andy Sim. virou monstrinho. Sim, Tudo que sim. ele quer, ele consegue. É o pro alto e avante, é o... Buzz Lightyear. Aí, ó. Eu conheço só do filme. Isso. Eu nem esse eles já sei. Mas eu acho que isso também acho que me deu uma questão muito mais de planejamento e busca pela próxima meta. Assim, trabalhar, né? disciplina e trabalhar para o próximo objetivo. Né? Eu funciono muito Maneiro. com objetivos assim, que eu quero para muitas coisas na minha vida. Né? Então, o terceiro filho não foi tão planejado. Essa era a pergunta que tava aqui. Até porque eu dependo só de um, né? Mas uma vez que ele vem, vai ser muito amado e cuidado, claro. Mas eu trabalho muito assim com objetivos claros. E eu comecei a desenvolver isso a partir disso. Porque acho que, em alguma medida, isso funciona. Obviamente, tem que tomar cuidado com a frustração. Também já tive algumas nesse percurso aí, mas acho que é uma coisa muito boa que me acompanhou desde a dedicação inicial lá do colégio até hoje. Né? Então, não sei se eu conquisto tudo, que hoje eu acho que eu sei lidar melhor com minhas frustrações, mas eu tento ter mais clareza assim do que eu almejo. Muito bom. E aí, manda lá uma pro Não. Super Leu. Leu. Leu.
Conta essa tua história aí de 2 anos nos Estados Unidos. E eu fui lá e fui pegar uma churrasco uma vez nesse lá, hein? Esse episódio de 2 anos Ó, da gente. hoje. Então, foi super interessante, assim. Já era casado, já tinha 3 filhos. Então, quando a gente foi para os Estados Unidos, foi uma decisão pessoal e profissional. Foi equilibrar o momento de vida e também a gente queria expandir os nossos negócios na América Latina. Então, o nosso plano foi morar 3 anos fora, dos Estados Unidos. Apesar da expansão ser na América Latina, a gente achou que geograficamente, juntando o pessoal profissional, se a gente se instalasse ali na Flórida, era ideal para a gente. Então, a gente morou plano de 3 anos, mas a gente morou 2 só. E eu vou contar por quê. Mas ficamos 2 anos em Weston, uma cidadezinha ali perto de Miami, 40 minutos de Miami. Tem muito brasileiro. Acho que quem estiver assistindo aí vai saber, com certeza vai conhecer um amigo que mora Mano. morou em Weston, porque tem muito brasileiro mesmo. É uma cidade super agradável, segura. Recomendo, principalmente quem está com criança e tal. É gostoso. Mas a gente foi e, como toda viagem, assim, foi planejado, então a gente tinha tempo para voltar, eram 3 anos. Eu já foi com esse mindset, pô, vamos, mas voltamos. Muita gente que a gente conheceu lá sai daqui e quer morar fora, sai por algum motivo qualquer. Às vezes alguns não aguentam mais o Brasil, outros tiveram algum trauma aí com segurança, outros têm alguma briga na família, vou morar fora, não quero mais voltar. Você vê de tudo, a gente foi com essa cabeça de vamos e voltamos, né? A experiência foi super boa. Para as crianças, natural sofrer um pouco de bullying no começo, escola. Nunca vou me esquecer, minha filha mais velha, que hoje está com 17 anos, vai fazer 18 agora. Primeira semana ela foi lá, pegou bandeja, pegou a comida, foi sentar numa mesa igual essa, assim, que eram as amigas da sala. No que ela sentou na mesa, tinham 3 colegas dela, os 3 levantaram e ela entendeu, apesar de entender pouco inglês, falou: olha, ela não vai entender o que a gente vai falar, vamos sentar na mesa do lado. Deixaram ela aí sozinha, comendo. Então, assim, situações que eles tiveram que enfrentar, que não foram fáceis, mas não traumatizaram. Então, tudo que não traumatiza nesse sentido, acho que você só vai ganhando casca aí para a vida, né? Então, nesse sentido, no primeira semana voltavam chorando, que eram meus amigos, minha escola, família, etc. Mas depois foram acostumando. Ótimo. Minha esposa também sofreu um pouco, porque ela é fonoaudióloga e ela adora trabalhar e trabalha bastante, então ela sofreu esse impacto de não trabalhar mais. Ela é super independente. Então, chegou lá, ela não pode trabalhar, porque como profissional da saúde você não consegue trabalhar assim. Ao mesmo tempo, teve o tempo dela com as crianças, casa, tal, mas ela sentiu também esse primeiro impacto. E para mim era tudo diferente. Eu tinha que fazer as coisas acontecerem. Eu era sozinho. Comecei viajando bastante para América Latina, conhecer os países, região. Não foi fácil também. Cheguei a abrir empresa na Colômbia, passou 2 semanas, eu fechei. Falei: o que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Não vai dar certo dessa forma. Então, assim, e sozinho, e vendo as coisas acontecendo no Brasil. Falei: será que estamos no caminho certo? Então, para mim foi um pouco aflitivo. Não foi fácil, mas foi uma experiência super positiva. No final, acabou que deu certo, a ponto de eu voltar 1 ano antes do planejado. Com 2 anos ali, a gente já tinha clientes em 7 países na América Latina e com uma receita recorrente. Então, já estava bem. E aí que meus sócios falaram: pô, você não quer voltar para o Brasil? Agora a operação ficou boa na América Latina e a gente está precisando de você aqui, a gente gostaria de você aqui no Brasil. E com essas histórias de crianças e esposa também querendo voltar, ou não fazendo questão de ficar, já 2 anos, eu acabei voltando com 2 anos e 3 anos, entendeu? Mas eu recomendo para todo mundo, experiência ótima, para todos, individualmente, como família. Mas eu também falo, a gente é mais feliz aqui no Brasil do que fora. Mas é bom esse exemplo, né? Para fora, quero viver ali e tal. Eu recomendo super, para a gente foi ótimo. Faria de novo. Eu, sinceramente, gostaria de ter ficado 3 anos, preferia, assim, se eu pudesse, conseguisse, eu ia ficar mais. Um terceiro ano valeria mais a pena, a gente curtiria mais. O primeiro ano é mais difícil.
recomendo super, mas a gente é mais feliz aqui. Não, e não tem, acho que aqui tem um recado importante pra quem tá vendo, assim, cara, não tem problema você voltar. Um conceito assim, porque tem gente que não, se eu fui agora, eu tenho que ir até o final, não tem, cara, não tem problema você voltar, você tentar uma outra estratégia e depois querer voltar novamente, porque às vezes as pessoas têm que acertar na primeira, a gente acha que tem que acertar de primeira, ou então toma uma decisão que é importante de morar fora, alguém toma uma decisão de vai pra uma empresa ou pra uma outra coisa e acha que eu tenho que fazer de tudo. Cara, se não deu, se chegou o momento, você pode voltar atrás, não tem um problema, que vai continuar fazendo muito bem aqui. Então acho que isso é um bom recado para aquela galera que assiste e fala assim, ou muda e fala assim, putz, se eu voltar, aqui dando um exemplo, se eu voltar quer dizer que não foi legal. Não, cara, não tem problema nenhum, de repente você voltou e depois vai de novo, acho que isso é um... Se a pior das hipóteses é voltar, significa que deu tudo certo, né? Experiência, vida, de cultura. Exatamente. O que eu ia aproveitar e perguntar para vocês é o seguinte, eu queria ir para uma outra pergunta não invertida, o seguinte, o que vocês aprenderam, o que vocês vivenciaram, que você aprendeu o que não fazer. Então, assim, antigamente eu gostava de perguntar assim, fala um erro de liderança, mas, pô, erro de liderança é a página de 1000 páginas. Você quer da página 1, da página 500, tem um monte. Mas, de repente, não necessariamente que pode ser que você fez ou que você recebeu ou que você presenciou. Alguma coisa, fala assim, cara, isso aqui eu aprendi o que eu nunca vou fazer. Alguma situação, você fala assim, cara, isso aqui me serviu de aprendizado, seja você fazendo, você sendo impactado ou vendo próximo de você, fala assim, cara, isso aqui eu nunca vou fazer. Mais, né? Ou não vou fazer. Não precisa falar o nome das pessoas, só exemplo a galera. Porque aqui já teve de tudo, cara. Já teve gente que porrada. Porra, brigou na rua, não, dentro do trabalho. Falei, briga dentro do trabalho. Assim, que aí ele deu exemplo do extremo, né? Que não. Eu acho que assim, que eu tenha uma situação que eu lembro, não digo frequentemente, mas assim, bem nítido, e que eu falaria, nunca fiz isso e também não quero nem que ninguém faça, que meus filhos não façam tal. Gritar com alguém, desrespeitar alguém, humilhar alguém. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me dói, eu ver alguém fazendo isso. E eu presenciei, assim, numa situação até oposta. Eu era fornecedor e esse nosso cliente que se portou de uma forma que eu, assim, fiquei bastante, meio, não sabia o que fazer na hora, desconcertado da pessoa, assim, sabe? Entrar na sala, colocar uma situação e começar a gritar com todos que estavam ali na sala, principalmente comigo, com as pessoas que trabalhavam comigo, e que eu, assim, saí de lá e falei, pô, será que eu deveria ter feito alguma coisa? Porque eu fiquei tão sem reação da forma, porque gritou, fez, assim, um comportamento que eu achei desnecessário e também não deu nem muito espaço, bateu a porta e saiu. Uma situação que marca até hoje, lembro facilmente da pessoa, da situação, e acho que é das coisas que eu achei mais... E que aí já falta de respeito, né? Já não é trabalho ali, já... assim, gritar. Entendi. Me dói ver, quanto mais, assim, fazer parte disso, assim. Eu fiquei bastante chateado com a situação. E é uma das coisas que eu... Bom ponto. E esse é um cuidado. Existe uma coisa que já deixou muito, assim, algumas pessoas passaram aqui, se chama muito intenção, né? Às vezes, de repente, a pessoa foi e falou calma, desculpa, enfim, putz, foi mal. O problema é que aí tá muito claro que foi intencional, né? Putz, bom exemplo, galera, porque assim, as pessoas acabam confundindo e hoje em dia não existe mais espaço para isso, né? Para coação, assim, não faz sentido. Na maioria das vezes a pessoa quem tá fazendo isso tá errada, ou então não consegue defender, não consegue justificar e tenta usar isso, que isso era uma estratégia antiga de chefe, que hoje em dia não faz mais sentido nenhum. Bom ponto. Eu acho que tem esses casos extremos de desrespeito, falta de ética também, né? Tentativas de suborno, essas coisas que, infelizmente, a gente acho que via muito mais, isso tem caído com com a própria governança. Governança corporativa, acho que tem caído, mas nós aqui que estamos há mais tempo no mundo corporativo, infelizmente, vivenciamos muito isso. E acho que uma questão, assim, que é comum se ver, mas a gente estava até discutindo um pouco aqui no... É raro, mas acontece muito. A gente pensar que a nossa vida se resume ao mundo corporativo, né? Isso muitas pessoas que depois se arrependeram, a gente estava discutindo um pouco disso, de como investe mais tempo naquilo que realmente ama, né? Então, tempo já foi, né? Já passa, não tem...
como você voltar atrás. Então isso é mais triste, principalmente para as novas gerações que estão vindo aí, né? Toda essa ambição que tem um certo nível que é saudável, mas quando extrapola o limite de abrir mão das coisas que amam, isso é triste de ver hoje. Hoje, com maturidade diferente, a gente olha Olha, essas coisas, né? Mas talvez seja isso que... não deixar, né? Essas pessoas tentar equilibrar. É óbvio que a gente sabe que equilíbrio não é linha reta, né? Tem hora que você tem um esforço maior, tem hora que você. Mas é não deixar, né? Todo mundo sabe que é importante, todo mundo sabe que é relevante, mas pouca gente coloca isso em prática, né? Então, Bom. isso é muito difícil mesmo. E nessas andanças de vocês dois, mundo afora, a gente começa a ver as diferenças culturais, né? Dentro da própria América Latina, Estados Unidos, Brasil, você também você saiu das Américas, né? Foi para a China, foi para outros lugares. Como quando vocês voltam, quando vocês se percebem como brasileiros, que é uma característica nossa? Qual que é o nosso contexto como, né, como cultura? Que vocês se orgulham e aquilo que vocês falam, putz, hoje eu percebo que este ponto aqui no Brasil não é legal. E olha que exemplo, olha que sacada, olha que forma diferente de ver o mundo sob a ótica do país ou da cultura tal. O que vocês aprenderam nessas andanças? O que vocês trazem aqui de... Acho que primeiro, se puder começar aqui... Quer que eu fale? Do que eu... Agora eu não entendi. Quer começar aqui, quer começar? Eu escondo. E aí, vai. Pode começar. O que eu acho interessante, admiro, gosto daqui é o calor humano que a gente tem, né? Essa empatia, esse jeito de da gente conviver entre amigos, pessoas, etc. Eu acho que nos países que o latino é assim, e eu gosto e acho interessante. Eles têm suas rixas entre países, mas enfim, nos seus países eu acho muito interessante essa ligação humana que a gente tem. Versus os Estados Unidos, que eu acho um pessoal mais frio. Entendeu? A gente sentiu isso lá. Naturalmente, a gente acaba se apegando aos latinos, não só porque eu estava na Flórida em si, mas é porque é um povo que é mais acolhedor, eu diria. O americano ele é mais, um pouco mais frio. E das coisas assim que eu acho aqui que a gente tem que melhorar, talvez seja um pouco mais, talvez da ética. Eu acho que algumas coisas que a gente consegue ter que evoluir para melhorar, eu diria, que a gente consegue, que precisa. Às vezes esse jeitinho brasileiro que a gente fala, eu acho que tem coisas que são interessantes de a gente ter esse jeitinho brasileiro, mas tem coisas que eu acho que a gente poderia fazer bem melhor do que a gente faz também. Mas, de novo, assim, eu gosto muito do Brasil, gosto das pessoas. A gente é criativo, mas talvez a gente fosse mais disciplinado e ser mais profissional. Às vezes tem que ser mais profissional que criativo, né? Exato. Entendi. Exato. Bom ponto. Acho que eu ia pegar esse gancho mesmo da disciplina, né? Acho que, pensando aqui no nosso métier de CX, nós temos excelentes frameworks aqui no CX. Não só de CX, mas todas as outras áreas. Framework, acho que a gente bebe de boas fontes, assim, conhece boas disciplinas de diversas áreas, mas não somos disciplinados a fazer aquilo que a gente se propõe ou aquilo que a gente acredita, né? Então, quando você vê países asiáticos, assim, eles têm uma disciplina, assim, alguma coisa que não é comum de se ver, assim. Se a gente tivesse 50% daquela disciplina, a gente estaria bem. como... Eu acho que o nosso tema é a produtividade no final do dia, né? Ou seja, com toda a criatividade, inteligência, porque o brasileiro é muito inteligente, Sim, né? Quando sim. ele se dá, assim, quando ele é estudado e tal. Mas a nossa produtividade, no geral, ela é baixa, né? Talvez seja pela falta de disciplina que você está comentando, e a gente se perde ali no... Eu acho que isso é um aprendizado grande, assim, sabe? E até antes disso que eu queria comentar é que eu recomendo muito a todos que estão no início de carreira. Tem momentos muito importantes da nossa vida para tomar uma decisão de ter essa experiência internacional com outras culturas, né? Já que a gente está falando de cultura, eu recomendo muito. Isso é uma experiência, assim, engrandecedora, que você nunca vai esquecer na sua vida e que vai acumular coisas para a vida, assim, que
talvez anos aqui em vários MBAs não vai acumular. Então, Perfeito. até para aqueles que estão começando a carreira e se querem, se estão em dúvidas, façam esse tipo de experiência. Porque a diferença é você saber que o mundo é muito maior do que esse limite aqui do Brasil, é algo que expande muito assim a sua mente como pessoa, mas também como profissional. Que é o pensar diferente, que é uma outra ótica que não é certo ou errado, simplesmente diferente. E por que não? Sim. Né? Não, esse é um bom exemplo. Nossa, esse aqui dá para abrir aqui uma cerveja, um vinho e vai longe. Porque a gente teve. Não sei se a gente tava. Foi fora, foi aqui, a gente estava comentando. Acho que foi num episódio que a gente gravou agora recente, acho que foi esse com o César. Que não sei se foi ele que fez ou alguma pessoa que fez. Ele estava vendo outras culturas, tem uma pessoa, inclusive religião. A pessoa tem uma religião e começou a estudar outras religiões só para eu saber o que era outra. Outro ponto de vista. E assim, a pessoa deu exemplo, eu não sei se foi ele que fez, alguém que era ruim no início, você não concordava, você discordava, mas aquilo vai te abrir na mente de uma forma que é inexplicável, porque um cuidado tem que ter, e a gente repete aqui algumas vezes, o tema da polaridade. Não estamos falando de política. Estou falando que os algoritmos das redes sociais te levam. Você só gosta desse time, só gosta desse carro, só gosta dessa comida, só gosta desse tipo. Então você só vive em torno de uma coisa, só você não ouve outras pessoas. E você conhecer outras culturas faz muita diferença. Então, assim, pelo menos ao experimentar, é óbvio que dá para experimentar tentando viajar, guardar o dinheiro, mas minimamente você buscar conhecer isso. Assim, não se limite pela limitação dos outros. Ah, não preciso, não quero. Não. Pô, eu quero ir, cara. Quantidade de documento. Não é a mesma coisa. A Ana Vidal, beijo, Ana. Ela estava comentando sobre China, porque assim, ela tinha um preconceito, que não era um preconceito de mentira, ela tinha uma foto passada e que ela teve recentemente, não sei se foi no ano passado lá, viu um país que assim, não tem nada do que era um passado há 10 anos, e que não era que seja preconceito de mentira, porque a mudança que teve no país, lugares lindos, lugares limpos, lugares tecnológicos, lugar de um passado que era história de, tudo abandonado, lixo, coisa e tal. Então, não só tem que ter cuidado com o preconceito, mas que as coisas mudam também. E isso serve para nossa vida. Não quer dizer que aquela pessoa era de um jeito que ela não pode ter mudado, assim, que não pode ter evoluído. Acho que muitas coisas acontecem. Que ela nem provou, né? Às vezes ela tem um conceito de um país, de uma religião, de qualquer coisa que ela viu no grupo do WhatsApp. Isso. A opinião dela. E aí se sente... Não foi nem buscar, Vai lá olhar, não. Né? As pessoas, o que você acha de tal coisa? Eu falei, não sei, eu nunca fui lá. Não é parte da minha política, muito menos da minha religião. Não tenho opinião. Eu teria que olhar, né? Não, mas acho que o pior é que ele falou assim, o pior é que a pessoa dá opinião em cima de opinião dos outros. Porque assim, não, calma aí, deixa eu pegar um livro, deixa eu jogar um filme, não, deixa eu estudar pra dar minha opinião. Não, isso aqui saiu num grupo do WhatsApp aqui que falaram sobre isso aí é um... Vai numa opinião, numa vertente. Esse momento polarizado do Brasil, né? Então, estejam abertos, né? Acho que nem quando são os jovens, estejam muito abertos a conhecer culturas, a experimentar. Não é o único, mas é o melhor momento para... E até aproveitando, já que entrou nesse tema, indo pro lado de vocês, porque eu acho que hoje em dia se fala, quer dizer, sempre falou a vida toda, você tem que continuar estudando, evoluindo, e hoje fala muito mais lifelong learning, continua. Quando vocês olham hoje no momento, empresários, grandes executivos, enfim, o que vocês estão fazendo para continuar evoluindo? Então, assim, vou fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta dupla, que é assim, uma fácil que virou um mantra aqui do podcast, quando a Aninha teve aqui, beijo da PayPal, que ela de origem oriental, e falava o pai dela, não volta pra cá sem aprender algo novo todos os dias. Pode aprender com um porteiro no ônibus, com qualquer coisa. Eu tô até brincando, esse final de semana eu postei de novo. Tava brincando no Instagram. E aí, pessoal, eu aprendi coisa nova. O que você aprendeu de novo? O pessoal respondeu um monte. Às vezes, quando eu lembro, eu falo isso com meus filhos. O que você aprendeu novo? Ah, aprendi uma jogada, aprendi um joguinho, aprendi até palavrão novo, tá valendo. Não é escola, porque a escola já tá ali. É só pra ficar a cabeça. E eu lembro que tinha a Jaque, e o marido dela falou, pô, Eto, que tem um período que eu tava postando todo dia. Eu fiquei, acho que umas 2 semanas postando todo dia. E ela falou que ela e o marido dela ficaram alucinando. Que ontem, o que a gente... E tava poder responder. Então isso faz com que a nossa cabeça fique falando assim, cara, eu preciso ser melhor do que ontem. Eu preciso ser melhor do que ontem, eu preciso ser melhor do que ontem em alguma coisa. Então minha pergunta é, colher de chá, igual eu fiz no sábado, tá? Não precisa ser ontem, não. Da semana passada pra cá, se você fala assim, você é melhor do que semana passada? Tem que dar um exemplo. Alguma coisa que você aprendeu da semana passada pra cá, que fala o seguinte, sou melhor. Pra ver se você responde também essa aí.
E aí vem a segunda pergunta também, que fala o seguinte, tá, e quando você olha daqui para final do ano, vou fazer a longo prazo não, o que vocês estão buscando para vocês se tornarem melhor, aprendizado? Como é que o que vocês pensam em buscar evoluir? Por quê? Porque eu falo de vez em quando com algumas pessoas e tem gente que tá executivo, não, tô bem, que não sei o que, não. A gente nunca pode estar parado, a gente tá sempre evoluindo e conheço gente que acha que não se atualiza, não tá nem aí. Então, são melhores do que semana passada. Aí algum exemplo, e pode ser qualquer coisa. Teve gente aqui que aprendeu a fazer caipirinha. Aí depois explicando, e sem querer, não era a propósito, ele tava falando, aprendi a fazer caipirinha, minha caipirinha era ruim, e agora as pessoas ficam perto de mim, agora eu vou lá e faço pros outros. Então virou um momento social aquele aprendizado, né? Que não tinha, teoricamente não foi de propósito para isso, mas virou social. Se vocês são melhores que semana passada, um exemplo, e quando vocês pensam para frente, até o final do ano, o que vocês estão buscando, seja de aprendizado, de conhecimento, o que for, para você falar assim, cara, eu vou ser uma pessoa melhor no final do ano? Eu não Tá vou mole? responder primeiro, não. Não tô aqui pra ser entrevista. Agora que vai começar isso. Não. Bom, Bom, vou responder um pouquinho diferente. Tem um tema que eu acho que... E é algo que eu tenho refletido muito ultimamente. As mulheres executivas, digamos assim, a gente se aposentava mais cedo até alguns poucos anos atrás, até mudar, né, todas as regras de aposentadoria, enfim, no Brasil. As mulheres estão entrando na menopausa produtivas hoje. E aí você começa a ver cada vez mais informações em relação à menopausa e quanto que isso afeta as mulheres. Eu nunca fui tão... Obviamente que tem a questão do algoritmo, mas assim, até em conversas entre mulheres no trabalho ou com amigos, amigas, de quantos efeitos existem na mulher por conta da menopausa. entendi. Por que eu estou trazendo esse tema? Vocês devem estar me olhando aqui, estou meio assustado, né? Bando de homem. Mas que isso realmente tem afetado as mulheres no seu desempenho no trabalho. Que antigamente a gente não tinha esse aspecto. Falava da maternidade antigamente muito. Não falava na vida pessoal, afeta a pessoal não consegue separar o trabalho, vai afetar no trabalho. Afeta no trabalho, porque tem a questão da memória, tem a questão, né, da irritabilidade, questão de perda óssea, tá. Então, se você me perguntar o que eu tenho feito, além de estar pensando um pouco isso, até porque tá me impactando pela minha idade, o que eu tenho feito? Buscado me cuidar. Saúde, né? Então, uma coisa que eu sempre detestei fazer foi musculação. Sempre gostei de aeróbico. Corria, nadava, tá. Aí o médico virou pra mim e falou assim, agora você tem que começar a fazer musculação. Eu falei, eu detesto musculação. Imagina ficar lá, um negocinho. Faço pilates. Não. Musculação. Não, eu faço boxe. Não. Filhas, tem que fazer musculação. Tem que fazer. Então eu comecei a fazer musculação, eu vi quanto que isso mudou minha vida. Legal. E todos os suplementos que eu comecei a tomar. Mas o que isso tem a ver com o trabalho? Tem tudo a ver. Né? Perfeito. Porque a questão da minha dinâmica, da minha disposição de trabalho, a minha memória estava sendo afetada, né? Assim como as mulheres, acho que os homens também, mas as mulheres são bastante impactadas em relação a isso. Então eu percebi que não era uma questão... E aí eu tava tentando remar, aquele negócio estava pesado. Eu não consigo me concentrar para estudar, não consigo aprender algo mais. Então começou a me gerar uma frustração muito grande. Então o que eu estou fazendo hoje, eu aprendi de me cuidar. Legal. E eu vi que minha capacidade de aprendizado voltou. Então, por exemplo, ler um livro, ler um material, um estudo, quero fazer lá uma certificação. Estudar uma apostila, sei lá, 300 páginas, ou prestar atenção num curso, era um tema. Agora não é mais. Não, e você tá falando que, e de novo, você tá falando de a saúde tá totalmente ligada à tua vida como um todo, inclusive profissional. As pessoas confundem saúde com estética só, né? Exato. E aqui é uma questão de voltar ao meu retorno, à minha capacidade de aprender e fazer coisas novas. Então eu tô nesse passinho aqui, parece quase que uma criança de novo ali. Tô exagerando um pouco, mas eu sei que tem muitas mulheres que isso tá pegando muito forte. E pra mim, vou ser muito sincera, nem pegou muito, não tive calores ou isso, aquilo, não tive nada, né? Não tenho absolutamente nada. Mas eu sei que o cansaço tem me pegado e a questão do aprendizado também
também. E aí pega na nossa E autoestima. aí, dentro do mundo executivo, você faz Tá o vendo? aprendizado de Por buscar isso, né? conhecimento. Pois é, e aí a gente é exigido a ler, a se atualizar, ainda mais eu que gosto da parte de tecnologia, eu falei, cara, para onde que eu tô indo aqui nessa história, né? Falando, peraí, então é a saúde para conseguir retomar e rampar de novo. Excelente exemplo, boa. E aí, não, mas calma aí. Tá, mas dá um exemplo da última semana, uma coisa que você, da última semana, assim, ó. Você me ferra. Da última semana pra cá, isso aqui eu aprendi. Ó, vou ajudar vocês, vou dar um exemplo. Ah, Eu tive dois, até mando pedir a Isa tá com a gente aqui nos bastidores, a gente pediu hum. ai, minha idade agora, a Jéssica pra ajudar a gente a fazer um post. Duas coisas com meus filhos. Primeiro que o menorzinho foi disputar um campeonato, na verdade ele não estava mais treinando, e o treinador, não, vem que ele joga direitinho, vem, participa, nosso time 3 jogos, empatou um, perdeu um, empatou, precisa ganhar o próximo, convenceu meu filho de jogar, eles jogaram, aí se classificaram, ganharam o jogo, se classificaram semifinal, foram pra final. E aí perderam a final. Mas quando eu fui tirar foto com ele todo empolgadão com a medalha, ele indo embora comigo no carro, não, pai, cara, nosso time se fez em 3 meses, o time dele já tá um tempão. O time deles estavam goleando todo mundo. No nosso ganhou de 1-0 e a gente ia empatar porque o goleiro deles fez na defesa, ia pra pênalti, podia ganhar. Eu não tava treinando, então pra gente, pô, foi mais até do que. Tipo assim, 7 anos de idade. E aí você começa a refletir assim, cara, a gente não comemora evolução, a gente só comemora se eu fui promovido, se eu tive a conquista. Assim, eles falam pra mim que eles não estavam preparados pra ganhar aquilo. Eu nunca ia imaginar que uma criança de 7 anos ia falar. Eu tô mais preocupado assim pra ele não chorar por causa da medalha. E animadão, levou pra escola. Surreal. Então aquilo trouxe uma primeira reflexão assim. Cara, será que a gente não tá comemorando as nossas evoluções? Ou será que a gente não tem que comemorar ou refletir se a gente tá sendo reconhecido mais do que eu merecia? Que a gente conseguiu trazer isso? Que de vez em quando, pô, eu não fui promovido, mas você foi pra um projeto, te mandou cara, eu merecia. Será que eu tava merecendo aquilo no momento? Então foi uma ótima reflexão e hoje tô aqui na terça, acho que foi sexta, quinta ou sexta foi com o meu filho maior, tem 14. Não, pai, tô conversando com um colega aqui participar, a gente vai escrever numa Olimpíada de História. Quem? Você? Não, você História. Tecnologia, gamer, que não sei o que, tá lá que joga bola, o que é História? Não, porque a gente gosta de História, que não sei o que. Porque a forma que o professor se conectou com a juventude, porque eu fico pensando, hoje, dá 4 horas numa escola. Eu teria dificuldade. Imagina uma criança tá no modelo educacional de hoje, enfim, que é um outro tema. Mas a forma que a professora começou a conectar, contar as histórias de não sei o quê. Não, porque aquele cara da Revolução Francesa, nas gírias deles, Revolução Francesa no Brasil, cara, a ponto de querer participar de Olimpíada. Então as pessoas falam assim, aquela geração, não consigo me conectar. Tá aí um exemplo de um professor que conseguiu fazer a criança gostar de história que não tinha nada a ver. Então acho que é quebrar alguns paradigmas, porque eu estava numa mentoria com os supervisores e uma pessoa me perguntou, putz, como é que eu me conecto com os jovens? A gente falando de trazer um exemplo. Então foram 2 aprendizados para mim, de 2 exemplos, assim, que de 2 crianças, que sem filtro, mas que quando a gente traz para nossa realidade, a gente não comemora a evolução. É só lá a entrega final, ou a conquista, ou a gente fica aquela coisa, e não na minha época, eu não consigo me conectar com cara, é possível. Então foi 2 exemplos dentro da minha casa que assim foi pra fazer a cabecinha, cara, o que a gente tá fazendo como um todo, né? Foi ótimo 2 exemplos. Então, sou uma pessoa melhor essa semana. Dei uma colher de chá um tempo pra vocês. Vamos partir pra eles, né? Posso? Já falamos muito. Eu tô enviesado porque eu cheguei de viagem agora, né? Passei a semana passada inteira fora. Acho que o que eu aprendi... Mas tava onde na semana? Eu tava na Colômbia e no México. No México. Então, na última semana no México, eu acho que eu aprendi bastante coisa da cultura mexicana, assim, foi muito interessante, assim, fez muitos passeios ali próximo da região, e acho que está conectado também com a minha fala anterior, sabe? Como é importante você expandir horizontes, você vê a importância da cultura para algumas pessoas, alguns nomes históricos que você nunca ouviu falar, de repente você ouve falar ali da representatividade daquelas pessoas. Então, eu acho que o que eu aprendi mais foi um pouco mais essa cultura dos mexicanos, né? Como isso é muito interessante. E interessante ver também como nós, como país, somos um país tão jovem, né? O Brasil é um país muito jovem. É verdade. A aprender. Então, acho que esse foi meu aprendizado também. Mas alguma coisa assim, curiosa, assim, que, putz, você nunca ia imaginar? Teve alguma coisa assim que chamou a atenção? A curiosidade mais é na parte gastronômica, né? A comida lá é bem peculiar, assim.
a questão da pimenta, que é Aham. o mais famoso, de fato, assim, é outra A sensibilidade. fruta com pimenta, né? Fruta com pimenta, é pirulito com pimenta, assim, é bala com pimenta. Então tudo tem pimenta, mas porque é um gosto muito difundido lá. Então acho que a questão da gastronomia. Eu já passei um sufoco desse aí, comer mexicana, e o cara falou Você assim, não não, pode confiar. não, eu falei assim, Não, é sem pimenta. Eu falei, não, é sem nada, a gente limpa sem nada. Nossa, boca É que eles cozinham com a pimenta Cozinha. e depois colocam pimenta de novo. É. Então, essa pimenta da parte não tinha nada, hein? Pegando fogo. E todo mundo esperando pra você falar, né? E aí, tá gostoso, né? Eu acho que essa relação cultural, Não. assim, também Legal. foi super rico pra mim. Pensando no futuro, eu acho que eu tô muito conectado aqui com o que a Pilar falou também, de aprender a se cuidar mais, né? Isso é um negócio, como eu falei, eu acabei de fazer 40 anos, então esse é um negócio que eu acho que eu abri mão durante muito tempo de cuidado da saúde, e faz muita diferença mesmo. Vai passando o tempo para tudo, né? Para o seu exercício cerebral, mental, como você lida com as dores físicas, emocionais, o esporte em si, acho que é uma coisa que eu tenho tentado. Isso é uma disciplina uma área que eu não sou tão disciplinado, então isso eu tenho tentado aplicar mais. Meu propósito é aplicar mais disciplina. E aí, fora isso, também conhecimento de tudo que está rolando de tecnologia, tá mais antenado e tudo mais. E agora tem um fator extra, né? Preciso Agora. pra Qual idade tem os outros filhos? Teus outros? 8 e 4. Tá. Então de 4 ainda tá novinho. Porque quando você fala assim, agora tá mais De tranquilo, 4 e volta lá 4. pro bebê. De 4 e 4. Copa do Mundo, né? Olimpíada. Isso. Boa. E aí, meu amigo? Agora deu colher de chá pra você, é o tempo aí, ó. Deu pra pensar bastante. Assim, de aprendizado, eu sou muito desse lema aí de ser melhor a cada dia, de aprender alguma coisa diferente todos os dias. Levo isso para mim, levo isso para os meus filhos, para minha mulher e para a empresa principalmente. Pô, cada dia a gente tem que estar melhor. A gente não precisa ser líder, a gente precisa ser maior, a gente precisa estar melhor a cada dia. Acho que a gente constrói a empresa nesse sentido. E pegando um pouco o gancho do que vocês falaram, acho que também compartilho de tudo aí que vocês estão colocando. Acho que a gente está muito próximo nesse sentido de como a gente pensa e está se trabalhando. Do ponto de vista de aprendizado, a primeira coisa que eu aprendi foi ontem a fazer estrogonofe. Você falou já. Não, mas aprendeu ou você fez e ninguém comeu, né? Aprendi, tava ali do lado. Tem cachorro. Tem cachorro também? Tem. Um abraço pro meu amigo Tonhão, que me ensinou a fazer estrogonofe. Isso que você estudou em escola alemã, o estrogonofe é alemão, não é? Então. Mas, assim, cozinha é uma coisa que eu nunca, de moleque, nunca me identifiquei, nunca fiz nada. Mas depois de casado e com a mulher assim que gosta de cozinhar, gosta de estar na cozinha, e não só pelo ato de cozinhar, mas pelo ato de estar com as outras pessoas, cozinhando, ela é muito de chamar as pessoas e faz evento em casa, etc. Então eu comecei a também gostar de cozinhar. Então algumas coisas eu sei fazer. A última coisa que eu aprendi a fazer foi estrogonofe. Não, mas e a avaliação? Mas vou fazer. Não, mas a avaliação de quem comeu, comenta que ficou bom. Foi bom? Foi bom. Acertou de primeira? Acertou na primeira? Eu fiz. Foi com plaquinha. Um amigo meu fez. Foi uma aula teórica para ajudei. Ajudou. Não sei que já tinha feito sozinho, não. Na próxima ele vai te convidar. Já vi que não é difícil. E eu te convido. Boa. Não, mas esse é um evento. Mas é legal porque é um evento social, né? Você conecta as pessoas. Pô, eu tô fazendo aqui. Teve uma pessoa que teve aqui. Não, foi a Pilar, não. Teve uma pessoa que falou aqui no negócio da cozinha do tempo. Que eu nunca ia parar pra ver isso, que a pessoa era totalmente agitada, acelerada, e a cozinha é onde ela força ela, tipo como uma terapia, por causa do tempo. Porque você é acelerado, você quer acelerar uma coisa, e cozinhar, você não pode acelerar. Porque se o negócio é 5 minutos, você pode rodar pra lá e pra cá, mas tem que esperar os 5 minutos. Então, pra quem é ansioso, aquilo ali é uma terapia. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Mas é uma terapia mesmo. Então, aprendi a fazer estrogonofe, mas assim, sempre minha filha agora na faculdade, época de prestar vestibular, então, tô reestudando um monte de coisa de universidade, cursos, etc, junto com ela. Legal. Então, assim, aprender faz parte, eu me policio para estar sempre, como você falou, querendo aprender alguma coisa, querendo estar fazendo alguma coisa diferente para eu estar melhor a cada dia. Bacana. E
eu tenho também essa disciplina e recomendo a questão de saúde. Eu tenho essa mesma dificuldade, nunca fui muito de fazer musculação, nunca gostei muito de fazer, sempre fui do aeróbico, de jogar bola, Uhum. de nadar, de jogar qualquer coisa, tênis, vôlei, etc. Mas chega uma idade que a gente é orientado a fazer musculação, então eu tô bem mais disciplinado nessa questão de cuidar um pouco de mim, até para conseguir cuidar dos outros, né? Então, se a gente não tá equilibrado, se a gente não tá com a saúde mental legal, se a gente não tá Verdade. bem preparado, a gente não consegue nem cuidar dos outros. E na posição que a gente tem ali, a gente tem que estar bem para conseguir, né, dessa parte do olhar com as pessoas ali. Então, eu procuro me alimentar melhor, hoje cada vez mais, procuro fazer atividade física, procuro dormir bem, que é hoje a maior dificuldade que eu tenho para mim é dormir, é conseguir dormir mais cedo. Eu acordo cedo todos os dias 5h40 eu tento estar de pé para levar as crianças para o colégio. Uhum. Eles entram às 7h. E eu gosto não só de levar, mas de fazer o café da manhã deles também. Legal. Então, eu acordo um pouquinho antes, vou preparando as coisas. É o momento ali que eu tenho com eles para fazer. Então, ainda que eu não consigo, que eu gostaria de dormir um pouco mais, é dormir mais cedo. Isso eu ainda não estou conseguindo. Ainda não. Da rotina. Mas eu acho super, assim, a gente tem que estar preocupado em cuidar da gente, ser regrado para ter força e ter energia e conseguir cuidar dos outros. A gente entrou em família agora, né? Então eu queria. Não, é isso que eu ia perguntar, que a gente já vai passar, mas eu tô devendo essa, tá? Ano passado, acho que ano passado, o meu tema fé, para algumas coisas que aconteceu, acho que foi um ano que, assim, já falou, um amigo meu falava, vai, agradeça presente. E eu não me conectava com ele. Recebeu? Não busque saber por quê, agradeça. Coisas que aconteceram comigo que assim, era sem explicação. Não busque explicação. Não busque explicação. Só que esse ano é negócio do esporte, né? Ainda mais tem a pessoa que tá me ajudando aí, que acorda 4h da manhã para correr, né? Dos bastidores, 4h da manhã correr, vou ter que mudar. Mas vamos agora, entrando para nossa reta final, já que entrou aqui na família, né? Então, vamos lá. Quem são os papais aqui? Do ponto de vista da família de vocês, quem que é o Andy? Quem que é o Léo? Né? Léo. Se perguntarem para os filhos de vocês ou para a esposa de vocês, o que eles vão responder? E esse é diferente. Uma coisa é perguntar para os pais, né? Para os seus pais, falar, meu filho, coisa mais linda do mundo, perfeito. Perguntar para a esposa e para os filhos. Eles estão jogando. Você vê que já se conectaram, né? Eles se olham agora. Quem que é? É que é reflexiva essa pergunta, não é? As minhas filhas me acham bravo. Mas você faz café da manhã. Café da manhã, isso me dói, porque eu falo, pô, porque eu não. Eu tenho dificuldade às vezes de enxergar. Eu sei que eu sou às vezes bravo, carrego um pouco do estresse, tá errado também, do dia a dia para dentro de casa, para eu estar nervoso com elas. Mas para elas, a crítica delas para mim é que eu sou bravo com elas. Mas ainda assim, acho que elas têm várias outras qualidades que elas gostam e falam e admiram, etc. Mas o que eu me sinto que eu preciso melhorar com elas é isso. Bravo. Eu tenho 2 filhas e eu acabei não falando, 2 filhas e um filho. E outra coisa que elas criticam é que elas acham que eu tenho uma preferência pelo meu filho. Sim. Essas são as 2 críticas. Ele é o caçula? Ele é o caçula. Explica alguma coisa. Tem futebol, provavelmente, em comum. Adora futebol, joga bola. Vamos no estádio junto. Então, são programas que eu tenho mais conexão com ele e talvez elas achem que eu prefiro por causa disso. Mas não é, tá? O papai não é. Eu te perdoo, tenho 2 meninos. E eu tenho que entrar no mundo do futebol. Né? E a esposa, se perguntar pra ela? Depende do dia aí, né? O dia que chama pelo nome, sou Leandro Del Devil, não, chama de Leo. No dia que vira oi amor, oi amor. O dia que tá tudo bem. Já tá tudo bem. Não, assim, ela tem diversas qualidades do jeito que a gente convive e ela me elogia, gosta de mim, gosta do jeito que eu fico ali em casa com as crianças. E o que eu admiro nela e gosto dela é que ela também é muito sincera e ela me dá bronca quando precisa dar, fala, pô, isso aqui tá errado, não é por aí que você tem que ir, mesmo com as crianças. Acho que ela foi a que mais me ensinou a cuidar e olhar os meus filhos.
ia fazer com que eles também se conectassem e admirassem o pai. Eu via nela assim, o quanto ela falava de mim para as crianças, para que as crianças também tivessem esse carinho, essa empatia, esse olhar comigo. A dona. Não é? Como é o nome da sua A esposa? Tati. Natália. Tati. Tati. É. Dona Tati. Essa foi minha declaração de amor, hein? Toda vez que você ficar triste, ficar brava, Só ver isso. Pronto. só assistir, pegar aquele pedacinho. Pega esse Ó, e vou dizer que isso é uma declaração de amor dobrada, que ele tá falando de como é que eu conecto com meus filhos, falando. Não, mas sabe, eu achei super interessante, vale isso. Também, eu recomendo, porque a gente tem fases de vida, e, assim, tem fases que eu trabalhava mais ainda, e via muito poucos meus filhos, e viajava muito. E ela tinha essa capacidade, ao invés de, que às vezes acontece, eu já vi de amigos meus, Sim. Da esposa criticar o marido para os filhos nessa dinâmica de falar que está fora, que viaja muito. Não, ela fazia o contrário. Ela falava, papai está trabalhando muito, mas ele gosta de todo mundo. Ela falava coisas assim que buscava conexão minha Perfeito. com as crianças, ainda que eu tivesse por um tempo ausente. Então, são umas coisas que me marcaram e que eu achei super interessante. Assim, sabe? Recomendo, eu falo, pô, um jeito legal de fazer essa conexão pai ou mãe com os filhos, ainda que por um gap do pai ou da mãe, seja um jeito, seja uma ausência, seja uma característica, de não conseguir ali a criança perceber alguma coisa. Então, Show. me ensinou. E aí eu fazia a mesma coisa com ela quando eu achava que era importante, coisa que eu não fazia. Acho que nem precisava muito também para dar muito presente para os filhos, tal, mas não me policiava às vezes a fazer isso, entendeu? Boa. Legal. E aí? Bom, meus filhos, eu acho que eles Seus filhos chamam de Andy também, não? chamam de papai. Além de papai, né? O de 8? O de 8? A de 8. A de 8. Eles chamam de Andy, Chama. né, às vezes. Eles veem meus amigos chamando, né? E incorporam o apelido também. Eu acho que eu gosto sempre de estar muito com eles. O tempo que eu tô em casa, assim, eu tento desprender o máximo tempo possível com eles, né? Então, acho que eles me veem como alguém participativo na vida deles. Eu tento ser... É difícil quando viaja muito, né? Você ter essa... Mas eu tento... O tempo que eu estou com eles, eu tento dedicar o máximo possível. Tem algumas coisas que marcam, né? Como o celular, né? Às vezes a gente é tentado a estar com eles e estar com o celular. Isso é uma coisa que eu tento evitar, assim, ao máximo, para estar com eles mesmo, né? Seja brincando, seja fazendo lição de casa, seja saindo, passeando. Então, isso eu tento evitar. Nem sempre dá, mas eu tento evitar ao máximo também. Então, eu acho que eles me veem como alguém presente na criação e na formação. Legal. É isso que eu tento ser em todas... Tento me esforçar ao máximo, pelo menos, para isso, né? E minha esposa... Como é que é o nome dela? Tássia. Tássia. Minha esposa é minha companheira, né? Grande amor da minha vida, assim. Minha companheira também. Dona Tássia. Agora, depois do terceiro filho... Ela é minha companheira, assim, muito completa. Tá sempre ao meu lado, me apoia em tudo. Todos os momentos que a gente teve um pouco de difíceis decisões, assim, ela sempre teve ao meu lado, né? Então, acho que ter um parceiro, assim, né? Se a esposa sendo essa companheira do marido, e o marido sendo esse companheiro da esposa também nas decisões do nosso mundo, que é muito complexo, né? Então, ter essa parceria, esse apoio, esse estar do lado, esse também ter essa unidade no pensamento no cuidado com as crianças. Então, acho que eu consegui encontrar isso na minha esposa. Espero que ela tenha encontrado isso em mim também. Boa. Vai assistir agora. Quando estiverem assistindo junto lá esse episódio, falar, é verdade. Convidar a Tássia. Para ela poder contar. Acho que essa é uma boa, de vez em quando, trazer assim, os maridos e as esposas, trazer algum. Deu uma boa ideia. Né? Vai ter comentário dela. Vai ter comentário, né? Essa aqui é a máquina da verdade, né? Mas deu uma boa ideia da gente contar agora de quem tava, quem foi falando aqui boa. Você falou o negócio das crianças, uma das coisas que assim, eu lá não fiz. Cara, celular pode usar desde... E eles mesmo vão largando. Porque tem gente que prefere controlar lá, eu deixava e agora não usam mais. Mas uma coisa que eu aprendi é... Vocês gostam de jogo? Como é que eu consegui aprender a jogar? Gosto de jogar no celular. Qual jogo? Deixa eu jogar junto. No Fortnite. Como é que eu jogo junto? Tentar entrar
em vez de tirar ele do mundo, tentar entrar no mundo dele. Então minha esposa, de vez em quando, joga lá com ele, já aprendeu a jogar videogame também, de tiro. Então, uma forma de conectar, né? Mas uma pessoa que passou aqui foi um dos episódios que chororou também aqui, tava junto, tava o Thiago Trevisan. Um abraço, Trevisan, da Com Gás. E ele tinha falado uma coisa, a gente estava falando de temas de família, ele falou, cara, uma coisa que a gente tem que aprender, ele tá se policiando, a gente tem que se policiar, a gente tem que ser a melhor pessoa do mundo primeiro para nossa família, para o nosso time. Por quê? Porque a gente é acostumado no mundo corporativo, cara, toma todos os cuidados, a apresentação, que não sei o quê, a forma de falar, a forma de abordar, feedback no privado, elogio no coletivo, você tem cheio de técnicas. Aí chega na família, e quando ele falou isso, eu tinha acabado de, sei lá, na semana anterior, negócio de nota lá do meu filho. Eu falei, pô, você está mal na nota. Tava cheio de coleguinha no quarto do mais velho. E assim, cagaram pra mim. Mas, tipo assim, o feedback no coletivo, nunca na vida profissional você faria isso. E aí, por você achar que a família já te conhece, te entende, você erra coisas básicas com quem você ama, ou com o próprio time de vez em quando. Não, meu time me entende, você fala de qualquer jeito. Não, mas pra fora, pausado, não falo, não tem atrito. Então às vezes a gente não é a melhor pessoa do mundo para quem a gente deveria ser primeiro. Uhum. E a gente está mais preocupado em ser a melhor pessoa do mundo no mundo corporativo, numa reunião e tudo. E chega em casa, você fala de qualquer jeito, grita, ou fala sem tomar o cuidado nas palavras. Então, Parece que você baixa a guarda quando chega em casa, né? Fica tão relaxado que você não toma alguns cuidados que são essenciais. e se você tivesse no mundo corporativo, você tomaria todos esses cuidados, mas como assim? Quem deveria ser privilegiado primeiro são essas pessoas, em você pensar 2, 3 vezes antes de falar alguma coisa e você acaba priorizando lá de fora. Então isso foi um bom aprendizado. Quando ele falou assim, a carapuça. E acho que a maioria das pessoas que eu falo, você já relembra assim, putz, cara, é verdade, já passei por isso. Acho que esse é um desafio. A gente não vai acertar sempre. Mas pelo simples fato de você já relembrar e tentar tomar o cuidado, acho que já é uma boa evolução, né? Mas então, vamos lá. No nosso fechamento, perguntou de família, tem uma informação importante aqui antes dos agradecimentos finais, que vocês já falaram, acho que já falou bastante coisa, mas vamos ver se alguma outra coisa não apareceu. Primeiro, quem são vocês fora do momento corporativo, fora do momento pai? O que vocês gostam de fazer de hobby? Já falaram de esporte, se vocês têm alguma outra coisa. Mas o importante, e a gente já sabe aqui que não é lasanha agora, que é lasanha não, estrogonofe é. O que é um superpoder de vocês? O superpoder, assim, cara, seja sua família, seja seus amigos, pensou naquilo, calma aí, vamos perguntar pro Leandro, vamos perguntar pro Anjo. Ah, não, se eu quero investir, se eu quero fazer churrasco, eu tenho que fazer, se eu quero viajar, você organiza, se eu quero comprar bebida, você sabe comprar melhor, o que for, sabe assim, aquele teu superpoder que fala o seguinte, ó, nisso aqui eu sou o melhor de tudo, meus amigos, minha família, se é sobre esse assunto, eles vêm perguntar pra mim primeiro, eu que vou fazer. Então, alguma outra coisa, quem são vocês fora do momento corporativo? Se alguém pode esbarrar com vocês por aí fazendo algo, quando vocês não falam trabalho, e um superpoder de vocês. Já fala assim, esse aqui, não adianta, todo mundo me pede, seja minha família, meus amigos, me pede pra fazer. Quem sabe no futuro estrogonofe, né? Mas, e aí? Fora eu gosto bastante de jogar tênis, então eu gosto muito de jogar tênis, tento sempre tirar um tempo. Gosto muito de passar com os amigos. A gente tem um grupo de amigos que cresceu junto, assim. Legal. A gente sempre vai jogar pôquer, vai jogar conversa fora, vai fazer um churrasco, que aí eu conecto com o meu superpoder. Eu acho que nisso eu estudei bastante. Assisti acho que quase todos os vídeos no YouTube que tem sobre fazer churrasco. É muito. Acho que eu já assisti. Então eu gosto bastante, porque pra mim isso é a parte da terapia, pra mim, de cozinhar. Acho que é isso. Mas aquela tem faca especial, corte, tem as tuas facas, tem aqueles negócios, tem... É a cara dele, disso. né? Eu gosto disso. Eu gosto de ficar assistindo lá os vídeos pra ver como que pode aprimorar a técnica também. Pô, é marcar uma reunião tua com... Tu conhece o Abervan, então? Conheci. Ah, então. Porque ele participou daquele reality show de churrasco lá da televisão, participou também. Ele criou a casa de carne dele, que a gente... Uma vez por mês, quinta-feira, é lá na dele, ele criou por isso e tudo. Ele participou do reality show. Legal. Então já temos vários churrasqueiros da... Todos amadores, né? Amador. Mas o tênis é só pra brincar ou de vez em quando participa dos torneios lá, Master, aqueles... É só pra brincar, pra manter sempre... Eu sempre gosto de praticar algum esporte, assim, mais aeróbico, que mantenha... Acho que é a hora de desconexão, né? Se você começa a pensar em outra coisa, você perdeu a bolinha, né? A bolinha foi embora. Então,
É um momento de verdade. desconexão, assim, do Esporte esporte. individual não é comigo, não. Coletivo também, individual é concentração. Então, É. eu vou ficar puto comigo mesmo. É. Tem essa também, né? Não dá pra você xingar. Chamaram uma vez lá no Rio, não, vai ter um evento de lá tem golfe. Eu falei, não sei, não, mas uma escolinha de golfe você aprende, porque é bom pra refletir. Eu falei, refletir, eu vou me matar. Sozinho, errei. Eu fico lá na bebida, espero a turma ter network, mas tem gente que gosta, assim, porque tem um negócio de concentração, de estar ali. São diferentes ali. Eu me desconcentrar. Já pensando na cerveja. E aí, meu amigo, o que você costuma fazer além de jogar tênis e nadar e superpoder? Eu, assim, do que eu não falei aqui, eu gosto de uma rotina de fazer algum esporte de manhã, mesmo no final de semana, para procurar fazer qualquer esporte. E depois gosto de estar bem conectado aqui. Vamos marcar o churrasco e aula de tênis. Joga tênis também. Não, acho que a gente Tem que marcar o tênis com o churrasco, né? Boa. Eu adoro. Joga também? Tênis também? Eu joguei quando era criança. É mesmo? Ah, então joga. Alex. Então joga. Aí. Eu Joga bem. adoro praticar alguma coisa de manhã, depois fazer churrasco, adoro. Tenho até uma parrilha, eu construí uma casa, tenho uma parrilha em casa. E a cerveja. Adoro tomar cerveja também, gosto de vários tipos de cervejas diferentes e tal. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer aos finais de semana, é uma rotina mais ou menos assim. E tá com família, amigos. E superpoder, Aquele que todo mundo te pede. Né? Que é assim, preciso comprar um computador. Não, eu tiro a tecnologia, então você pede pra ele lá. não sei se eu tenho superpoder. Eu acho que meus amigos sabem que como eu gosto muito de esporte, praticar, eles sabem, podem contar comigo para qualquer um que eles tiverem contato com. Assuntos aleatórios. Querem jogar, te chamam. Ali tem Quer jogar, me chama. Tá, tem eu chamo você. Qualquer coisa. Eu vou, adoro. Então, e também eu faço bem. Não é aquele que qualquer um tem essa habilidade para esporte. Merece comentário aqui embaixo. Tem. Você tem habilidade pra tudo? Não, eu gosto de jogar bola. Agora. Você me chama para jogar bola, você viu ali. Então, por exemplo, se eu quiser jogar bola, você vai me ensinar todas as regras do futebol? Você vai é esse tipo de... Mas... Ou tipo, vai lá e chuta a bola? Não, sou mais de jogar. Gosta. Então, mas teus amigos quando te perguntam, como que joga, sei lá, tênis? Você vai dar... Você dá aula pra eles? Eu até não Entra aí e joga. Mas, assim, Não, entra aí e joga. Quem treina na minha vida é natação. Então isso sei bem. Agora, de resto, foi por praticar, gostar de fazer. Então vamos jogar bola? Jogo. Onde você joga? Putz, prefiro jogar zagueiro, tá, hoje em dia, mas se jogar em outra posição, jogo. Vamos jogar tênis, pode ser simples, pode ser duro. Vamos jogar frescobol na praia, que fazia muito, vamos jogar. Eu gosto. O negócio é o seguinte, quando você quiser jogar, não tiver com quem jogar... Já sabe. Já tem um É churrasco. o amigo de aluguel. É o amigo de aluguel pro É esporte. amigo de aluguel. Mas joga baralho também? Poker também, não? De aluguel. Dupla de aluguel. Joga poker também. O do poker é que poker sempre acaba ficando à noite. À noite eu já tô pifando. Então, Acorda cedo. Então não dá pra ficar até tarde. Geralmente meus amigos que jogam poker, eles me chamam, eu não vou porque é muito tarde. E aí me Geralmente é. E assim, isso pode ser de amigos e tal. E trabalho, essas coisas, eu acho que eu sou bom estrategista, assim, de estratégia, de negócio. Eu acho que eu tenho uma boa visão, uma capacidade de pensar rápido, tomar decisão rápida, essas coisas. Eu acho que às vezes quando que eu vejo amigos, meus sócios, meus amigos de trabalho me chamam muito, me consultam muito para isso. Não é verdade. Eu posso falar recente que eu vou lá, vamos tomar um café aí para tirar alguma... Pô, o que você acha de discussões que é nem para mim, até foi de conselho. Não, vamos ouvir opinião que é para um outro negócio. Boa. Mas, então a gente já sabe que o superpoder de, quero jogar um futebol, tentar precisar de alguém? Liga pro Leandro, mas que tenha churrasco e cerveja depois. Né? Jogador coringa. Legal. Bem, assim, pra gente ir pro fechamento, primeiro, de novo, eu queria super agradecer vocês pela super obrigado. Agora já sabe que vai vir mais vezes. Obrigado, Leandro. Obrigado, Anderson, de novo. Acho que assim, a gente sempre sai daqui com um monte de reflexões, né? Acho que aqui é sempre, quero sair daqui com a cabeça O ruim que eu brinco aqui é quando você vai fazer alguma palestra, alguma coisa depois que você já quer mudar tudo. Não, essa reflexão é importante. Mas acho que é um presente que eu recebo aqui, com certeza quem tá recebendo é super obrigado por vocês terem topado. Motiva, Uso Space, A5 e Live Person, Bidu, Cliente SA, Link2Go, Hypesoft, acho que foi todos, né?
Não prometi pra vocês que ia ser um dia incrível? Olha a quantidade de inspiração, olha como são essas pessoas incríveis aqui, que eu tenho absoluta certeza que vai ajudar muita gente. Super obrigado. E pra fechar aí pros três, pra gente fazer o fechamento, ó, já falo os três, ela, opa, eu tava comendo. Pros três é o seguinte, o que a gente fecha aqui? Rodada de arroba, quem quiser ainda acompanhar vocês, seguir vocês, enfim, conhecer um pouquinho mais de vocês aí, como é que vocês estão nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, TikTok, enfim, o que tiverem, que vocês utilizem. Uma frase final, um presente final, uma frase que vocês gostam, uma mensagem final aí de presente. Mas eu queria aproveitar também esses momentos de 2 anos de conexão aqui também, e às vezes eu gosto de pedir para vocês o seguinte, que vocês deixassem um agradecimento para quem vocês quisessem. Pegasse uma pessoa, eu sei que vocês têm, já tô avisando antes, vocês têm milhões de pessoas, mas só para referenciar, porque acho que gratidão é muito mais do que só falar obrigado umas vezes. Acho que vocês, como grandes profissionais executivos, vocês ajudaram muitas pessoas. Então, assim, conheci a Pilar, tô conhecendo aqui o Leandro, já conheço, me ajudou na vida pessoal, na vida profissional, nas ideias. Então, com certeza, vocês têm diversas pessoas que vocês ajudaram, mas também tem pessoas que ajudaram vocês a estarem aqui onde estão, e tenho absoluta certeza que passaram, vai ter uma lista gigante. Então, só para a gente não ter aqui, passar uma lista gigante e ficar mais 1 hora, que vocês escolhessem uma pessoa que representassem todas as pessoas que ajudaram vocês para fazer um agradecimento especial, porque acho que a gente não vive sozinho, não adianta querer sozinho. Então a gente tem que estar junto com as pessoas e a gente tem que, óbvio, agradecer também as pessoas que ajudaram a jornada de vida de vocês. Então, rodada de arroba, uma frase final e escolher um aí para agradecer em nome de todo mundo que ajudou vocês. Mas, de novo, obrigado aí por esse momento incrível de estar aqui com vocês, foi sensacional. Viu? Eu não queria trazer o cara antes, não queria vir, se deixasse aqui a gente ia embora, mais tempo, né? Quem vai primeiro? Mas foi bom demais, super obrigado, fui feliz. Nossos convidados. Por favor. Do arroba, bom, para mim, Leandro Deodébio, eu tô nas redes sociais assim, LinkedIn, Instagram, e acho que são essas. Não tenho TikTok, tenho TikTok, que uma vez usei para ver minhas filhas e tal, mas deve ser Leandro Deodébio também. Facebook, Leandro Deodébio, não tem muita... Como é que é? Orkut. Pirata passar aí, tá? Não tem lá os amigos do... Não, tem os amigos, mas não tem nada... O grupo do... Arroba... Passarinho. Arroba passarinho. 2 frases. Uma frase que você gosta, alguma coisa que, enfim, uma mensagem para quem tá assistindo. Uma mensagem que eu diria é... tenham consistência das coisas que vocês fazem, não acreditem que as coisas cheguem fáceis nem rápido. Eu acho que a gente tem que procurar ter consistência nas coisas que a gente faz, que elas chegam. Então acho que consistência é uma das coisas que eu procuro até para os meus filhos, né, nesse momento de vida que eles estão, de quererem tudo do dia para a noite, de achar que vai deixar de comer, vai emagrecer no dia seguinte, vai para academia, vai ficar forte no dia seguinte. Acho que não é assim que funcionam as coisas na vida. Excelente exemplo. Consistência. Excelente exemplo. E a terceira? Agora tem que escolher uma pessoa para agradecer em nome de todos. Essa é difícil, né? Bom, vou agradecer meu pai, minha inspiração para mim sempre foi, sempre me guiou ali, por mais que ele é parecido, eu sou parecido com ele nesse sentido de falar pouco. Ele também não fala muito, mas eu aprendi muito com ele pelo jeito dele, pelo exemplo dele, pelas atitudes dele, né? Então, legal. Fica a menção ao meu pai em nome de todas as pessoas que fizeram parte aí da construção do Leandro Deodébio. Boa, obrigado, irmão, sensacional, show. E aí, meu amigo, obrigado também, foi top. Não, obrigado você pelo convite, Wellington, super feliz de estar aqui também compartilhando. Pilar, também muito obrigado, prazer conhecer. Sempre, nunca volta vazio, né? A gente nunca volta vazio de papos assim, então muito enriquecedor para mim também, obrigado bastante. Então, nas redes sociais, acho que Anderson Lopes, você consegue encontrar na maioria delas, no LinkedIn lá como Didi Globo, até aproveitando aqui o momento, né? Didi, eu falei bastante de um jeito de expor, de expandir bastante os horizontes. Lá na Didi a gente está contratando muitas pessoas, então excelentes profissionais. Busquem lá também suas posições na Didi, se apliquem, porque a gente tem muitas vagas muito interessantes lá. Matheus, legal. Então esse é meu arroba e o merchan legal. da empresa. Segundo, falando um pouco sobre uma frase, né, alguma coisa, uma dica. Eu acho uma coisa muito importante, né, não se compare, né, cada pessoa tem uma história, né, então cada um tem que construir a sua própria história. Acho que até
se inspirem em histórias assim como a gente ouviu do Leandro aqui, da Pilar, mas nenhum de nós aqui é Leandro e nenhum de nós é Pilar, né? Então cada um tem a sua história. Acho que tem as ferramentas, tendo as ferramentas, tendo os objetivos que quer para a sua vida, né? Siga aquilo que de fato acredita, com seus valores, com as suas crenças, e com aquilo que você tem também quer transmitir de propósito ou com o propósito que você quer transmitir para outras pessoas, né? Seja Legal. filhos, sejam sociedade ou qualquer outras pessoas. Então cada um tem a sua história, né? E a sua história é incrível, né? Não minimize sua história. Pois é, isso que eu ia falar. Tá falando de mim, eu não falei de mim hoje aqui. Ele falou a história maravilhosa dele. Sem dúvida. Incrível. Mas você compartilhou com a gente aqui também nos bastidores, é super inspiradora também. Então, Show. e uma pessoa inspiradora, acho que tenho duas, assim, mas eu não vou ficar no muro, não. Os dois em um. Das duas. Eu quero falar muito da minha esposa, assim, uma mulher super inspiradora, guerreira, que esteve comigo em todos os momentos, assim, da minha vida, carreira. Então, a quem eu valorizo bastante, assim, mesmo. Legal. Então, eu queria fazer de novo referência a ela, assim. Boa. Top. Como é que é o nome do seu pai, né? José Francisco. José Francisco, que é a Tássia. Tássia. Boa, legal. Obrigado, foi ótimo aí. Que bom que deu certo aqui. Foi uma honra ter você aqui. Desculpa aí também. Não, foi sensacional, sensacional. Os imprevistos. E aí? Eu. Manda bala. Bom, LinkedIn, Maria Pilar Varela Sepúlveda, um pouquinho comprido, mas devo ser a única lá. Maria Pilar com L só, Varela com L só, Sepúlveda com E. Uma frase, assim, bom, achei uma delícia essa conversa aqui, né? E a frase para mim é: aproveitem cada momento, né? Estejam presentes, né? Acho que o nosso presente é o presente. É verdade. Né? Histórias maravilhosas, ensinamentos maravilhosos. Enquanto vocês falavam, eu fazia minhas reflexões aqui, né? Então eu deixo isso como mensagem. E agradecimento para o meu pai, né? Meu pai partiu faz 3 meses, né? O seu Luiz Varela Klaus. É uma pessoa inspiradora. Meu pai foi espetacular. Então eu dou a ele a minha vida, muitas alegrias, muitos abraços, muitos beijos, né? Foi um avô, apesar da distância. Meu pai morava no México. Apesar da distância, sempre muito carinhoso. Todos os dias ele mandava mensagem, né? Então acho que se tem um ensinamento que meu pai me deu é que muitas vezes até na distância a gente consegue estar próximo. Às vezes muito mais próximo. Muito mais próximo. E tem uma coisa que... E aí quando você fala de coisas da espiritualidade, né, que você trouxe, você me conta as tuas histórias, mas esses últimos meses foram... A questão da espiritualidade para mim muito forte. E uma coisa que a esposa do meu pai falou para mim, falou assim, teu pai falava que conversava contigo telepaticamente. Olha que legal. Olha que legal. Então, eu não tenho dúvida. Eu acho que quando a gente tem conexão com as pessoas, você carrega as pessoas, né? Ela tá lá, ali contigo, né? Então, sem dúvida. Então, acho que eu quero ter esse sentimento com meus filhos, mesmo eles estando longe, um dia que a gente consiga ter esses contatos, né? Acho que é muito bacana. Não, e esse é um agradecimento legal porque, cara, você pode se conectar com as pessoas. A gente tá falando da sua família, mas de repente, qual é a relação de amizade que você tem que pode fazer isso também, né? Com certeza você tem amigos que quase que já vem por telepatia, você já entendeu o que eu ia fazer. Quantas eu acho que pessoas isso é estão verdade. em você agora e estão lembrando de alguma história que viveu contigo e tá, de repente, conversando contigo sem você saber que a pessoa tá conversando. Eu e meu pai, a gente realmente conversava, né? À distância. Sem dúvida. E quantas pessoas não fazem isso com a gente? Uma coisa gostosa, né? Sem dúvida. Não, e assim, e o bom, assim, pessoal, vocês sabem, eu não gosto de fechar, tem que fechar os convidados, mas 2 coisas pra vocês falar, assim, o contexto todo foi importante. Essa questão de você, da tua história, ser seu melhor, acho que é importante, dê o seu melhor, não é melhor do que os outros. Acho que é importante, existe competição, nós somos ser humano, mas as pessoas estão tão preocupadas em ser melhor do que os outros, que a pessoa não tá dando nem seu melhor. A Ana teve aqui, não existe meio-dia, você tem que ser assim, cara, foi intenso, você entregou seu melhor no final do dia, mas você não tenha contado o resultado, seja o que for, mas se você entregou o teu melhor, cara, você vai terminar teu dia bem. E as pessoas estão tão preocupadas pro outro lado, não dá o seu melhor. Agora, por isso que eu falo que aqui é sempre um presente, essas reflexões de você estar ali, estar presente, como é que é? O presente é um presente, né, você chamou? Eu não tinha parado para refletir, mas
vocês, todos nós estamos assistindo, quantas vezes você ficou 1h30, próximo das horas, sem encostar no telefone? E você está prestando atenção no bate-papo das pessoas que estão. Então, olha o presente que a gente está fazendo essa gravação. Você ficar concentrado nas histórias das pessoas e a gente está ouvindo a história da pessoa, refletindo a nossa vida, sem meter a mão no telefone, sem fazer nada. Que aqui é um exemplo de estar presente mesmo. Será que eu não deveria estar fazendo isso mais vezes? Porque, assim, eu confesso que quando você falou isso e eu pensei naqui, eu não lembro, e sou bem sincero, não lembro, tirando aqui o podcast, uma vez que eu consegui ficar, sei lá, meia hora sem encostar no telefone. Tô falando de 1h30, 2 horas, não. Tô falando de meia hora. Porque mesmo você tá lá brincando com as crianças, você tá no telefone jogando ou tá vendo alguma coisa. Então acho que traz acho que essa reflexão é boa, assim. O quanto mais a gente consegue estar presente, mas presente de verdade nessa interação. Ótimo, obrigado. Era aquelas pra gente ficar aqui, tô falando, se a gente estivesse tomando uma aqui, a gente ia até 3 da manhã conversava sobre isso. Bem, de novo, queria agradecer, Leandro, obrigado, Pilar, por estar aqui. Obrigado a todos os apoiadores. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a mim. E até o próximo episódio, galera. Valeu, obrigado, hein? Tchau.